Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bora rezar, meu povo. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Daniela. Vamos começar o nosso dia rezando, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Meu Deus, que é isso? Vamos clamar a graça de Deus. Estão me ouvindo bem? Daniela que me deu bom dia, tá me ouvindo bem? Me vendo direitinho, tudo certo? Eu já vou começar a nossa oração. Tudo certo? Bora então rezar. Vamos clamar a graça de Deus sobre nós nesse dia que Deus tem para nós. Deixa eu até pegar uma coisa aqui. Peraí. Vamos rezar então, meu povo. Vamos clamar a Deus a graça dele. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pelo teu socorro, pelo teu favor, pela graça do teu Espírito Santo sobre nós. Obrigada, Senhor, porque tu sempre vem em nosso socorro, tu sempre vem em nosso auxílio, tu não nos abandona, não nos deixa sozinhas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua bondade, Senhor, que marca a nossa vida, tua fidelidade que marca a nossa vida, Senhor. Porque mesmo quando nós queremos desistir, tu não permite, tu não deixa, Senhor. Muito obrigada. Nós somos gratas, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos e bendizemos, Senhor, pela tua mão, pelo teu braço forte que nos sustenta, teu braço forte que nos levanta todos os dias, Senhor, nos momentos de luta, nos momentos de dor. Tu estás sempre conosco, Senhor. Muito obrigado por essa verdade, por essa graça da tua presença da nossa vida. Bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Muito obrigada, Senhor, pelo teu socorro. Muito obrigada, Senhor, pelo teu socorro. Obrigada, Senhor, porque tu sempre vem em nosso auxílio. Sempre estás conosco, Senhor. Tu nunca nos abandona. Obrigada por essa verdade, Senhor, porque mesmo no momento da cruz, Senhor, tu estás conosco. No momento da luta, Senhor, é tu quem adestra as nossas mãos para o combate. É tu, Senhor, que nos faz escalar, Senhor, as muralhas. É tu, Senhor, que nos levanta a cada manhã. É tu, Senhor, que nos livra do laço do caçador. É tu, Senhor, que torna os nossos pés velozes. É tu, Senhor, que sustenta os nossos joelhos. É tu, Senhor, em tudo és tu, Senhor, és tu, Senhor. Nós somos tão pequenas, tão fracas, tão frágeis, Senhor. Tu és a nossa força e contigo nós podemos tudo, Senhor, e para ti nada é impossível. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que estão no nada, Senhor. Para ti nada é difícil, para ti nada é impossível, Senhor. Tu estás acima de tudo, tu estás acima de todos. O teu poder supera tudo, Senhor. Nada é difícil para ti. Tu domina o tempo, Senhor. Tu domina tudo, Senhor. Tu domina tudo, Senhor. Nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, vem dominar meu coração. Vem dominar, Senhor, meu coração. Vem dominar, Senhor, as minhas vontades. Vem com teu Espírito, Senhor. Dominar também em mim as minhas emoções, os sentimentos. Aquilo que eu tenho sentido, Senhor, no meu corpo, que provém das minhas emoções. Vem dominar, Senhor, os meus pensamentos. Vem dominar, Senhor, tudo que passa na minha cabeça, os meus medos, os meus temores, a ansiedade, as tristezas, os desesperos. Vem dominar, Senhor. Vem dominar em mim, Senhor, tudo aquilo que eu já não tenho domínio. Vem, Senhor. Vem trazer, Senhor, de volta o domínio para minha vontade. Vem fortalecer a minha vontade, Senhor. Vem me trazer de volta, Senhor, as rédeas das minhas emoções, dos meus pensamentos. Vem, Senhor, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio nessa manhã. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para ti nada é difícil, para ti nada é impossível.
Nós queremos consagrar o nosso dia a Ti hoje, Senhor. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações e os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, segundo a vossa lei, no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui e eternamente, com vosso auxílio, mereçamos alcançar a salvação e a liberdade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós queremos pedir, Senhor, também que o Teu preciosíssimo sangue venha nos cobrir. Cobre-nos, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. Colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue toda a nossa família, Senhor, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos. Colocamos debaixo do Teu sangue precioso, Senhor, todos aqueles que nós temos orado, todas as pessoas que estão nas nossas intenções. Você pode ir colocando agora, até nominalmente, cada pessoa debaixo do preciosíssimo sangue de Jesus, dizendo o nome, pedindo, Senhor, livra pelo Teu precioso sangue de todos os males e perigos físicos e espirituais. Vem trazer, Senhor, o livramento através do Teu preciosíssimo sangue. Que o Teu sangue, Senhor, venha em nosso socorro, em nosso auxílio, nos livre do mal, nos livre dos perigos. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue, lava as nossas casas, purificando as nossas casas com Teu sangue. Lava com Teu sangue, Senhor, nossos ambientes de trabalho. Lava com Teu sangue, Senhor, os lugares que a gente convive, os lugares de convivência familiar, os lugares de convivência dentro de grupos, dentro das escolas dos nossos filhos. Nós consagramos ao Teu sangue precioso agora as escolas, as creches, as universidades dos filhos, dos netos. Cobre com Teu sangue, Senhor, as estradas e ruas que nós vamos andar, todos os meios de transporte que nós vamos usar no dia de hoje, lugares de trabalho, ambientes de trabalho, ferramentas de trabalho, em especial aqueles lugares mais perigosos, Senhor. Nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, pedindo que o Teu sangue nos livre. Livre quem nós amamos de todos os males e perigos físicos e espirituais. Nós clamamos a Tua graça, Senhor, a graça do Teu preciosíssimo sangue sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos. Que o Teu sangue, Senhor, venha purificar os nossos matrimônios. Que o Teu sangue venha proteger os nossos matrimônios. Que o Teu sangue venha proteger, Senhor, os nossos filhos. Que o Teu sangue venha proteger a nossa família. Nós clamamos, Senhor, toda a proteção, a salvação, a libertação que há no Teu preciosíssimo sangue sobre as nossas famílias. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro das nossas famílias. Que as nossas famílias, Senhor, sejam protegidas, libertas, saradas, Senhor, pelo Teu preciosíssimo sangue. Também, Senhor, o espaço físico da nossa casa, todos os lugares da nossa casa onde nós temos sentido opressão, Senhor, onde tem abundado o pecado, nós queremos pedir que abunde agora a Tua graça, Senhor, que o Teu sangue precioso venha em nosso socorro, que o Teu sangue precioso venha em nosso auxílio, lavar, libertar, curar, transformar. Venha em nosso socorro, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Colocamos os enfermos, os doentes, todos aqueles que nós amamos que estão enfermos, nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, pedindo a cura, a restauração da saúde, restabelecimento da saúde física, espiritual, mental. Vem em socorro, Senhor, de todos os enfermos. Que o Teu sangue vá lavando agora, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, todos os enfermos da nossa família, aquelas pessoas que nós temos orado, que nós temos rezado, que se recomendaram as nossas orações. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue venha curar agora todos os enfermos, alcança os enfermos, aqueles que estão em casa, desde as pequenas enfermidades até aquelas, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, alcança agora nos hospitais, Senhor, e vai lavando, trazendo a cura, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Nós clamamos, cura-nos, Senhor, com Teu sangue, cura cada um de nós que está rezando agora, Senhor, as nossas enfermidades emocionais, físicas, espirituais, mentais. Lava-nos com Teu sangue, Senhor, nós queremos nos consagrar inteiramente ao Teu preciosíssimo sangue.
Queremos pedir, Senhor, que o Teu sangue nos cure, nos salve, vá tirando toda angústia também do nosso peito. Vem, preciosíssimo sangue do Senhor Jesus, nos lavar. Você pode pedir assim: Jesus, lava-me com Teu preciosíssimo sangue. Jesus, lava-me com Teu preciosíssimo sangue. Jesus, lava-me com Teu preciosíssimo sangue. Jesus, lava meus pensamentos com Teu preciosíssimo sangue. Jesus, lava as minhas emoções, os meus sentimentos com Teu preciosíssimo sangue. Lava o meu corpo, Senhor. Cura-me de toda enfermidade com Teu preciosíssimo sangue. Restaura as minhas forças, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Nós pedimos toda a graça, todo o socorro, Senhor, do Teu preciosíssimo sangue agora em nós, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos. Lava tudo com Teu sangue, Senhor. Nós colocamos toda a nossa vida, Senhor, em especial aquelas situações mais complicadas, aquelas que nós temos sentido, Senhor, mais dificuldade, nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em nosso socorro nessa manhã. Vem em socorro das nossas misérias, Senhor, das nossas dificuldades. Vem em nosso socorro. Vem com Teu Espírito, Senhor. Vem com Teu Espírito trazer de volta a força, a esperança, a alegria, a perseverança para as nossas almas. Vem, Espírito Santo, adentrando nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, dominando os nossos temperamentos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre os nossos filhos e filhas, vem sobre os nossos netos, sobrinhos e afilhados. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós clamamos sobre os matrimônios, vem, Espírito Santo. Vem trazer entendimento entre pais e filhos, vem, Espírito Santo. Vem trazer clareza a respeito da vontade de Deus. Vem trazer clareza a respeito da santidade, das atitudes a serem tomadas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, capacitar-nos para a nossa vida cotidiana em santidade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, vem, Espírito Santo. Nós queremos depender de Ti, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Divino Espírito. Quando nós estamos rezando, e assim, em momentos da nossa oração, nos nossos momentos de intercessão na nossa oração, porque a nossa oração, né, a gente precisa ter um momento para nós, né, do nosso direcionamento, onde a gente faz nossa oração, Deus fala conosco, né, que eu chamo sempre, né, de quarto de oração, que é aquela oração de intimidade, né, e também tem a nossa oração de intercessão, né, quando a gente reza pelos nossos. Tem momentos da nossa vida, às vezes, que a gente está mais inclinado a rezar por algumas coisas pessoais, alguns dias que a gente reza mais por algumas coisas do nosso comportamento, do nosso temperamento, coisas que a gente precisa mudar em nós, mexer em nós, algumas coisas também que Deus traz para fora, às vezes, da nossa história, que a gente precisa tratar com Deus na nossa oração, no nosso quarto de oração. E tem alguns momentos, alguns dias, né, e às vezes algumas situações, circunstâncias que se levantam que a gente está mais inclinado a interceder, né? A interceder pelos nossos. E a palavra de Deus fala pra gente uma palavra que eu gosto muito. Um dia eu estava rezando e Deus me mostrou isso aqui. E eu fiquei muito pensativa a respeito disso. Que tá em... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Em Colossenses 4, no versículo 12. As saudações finais, né, dessa carta aos Colossenses, né, a carta de São Paulo aos Colossenses. E aí Paulo tá fazendo as saudações finais, né, falando algumas coisas ali para encerrar a carta. E daí no versículo 12 diz assim: saúda-vos Epáfras, vosso concidadão servo de Jesus Cristo. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações, para que numa perfeita e plena convicção permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Aí diz no 13, né? Posso assegurar-vos que muito trabalha por vós e pelos que estão em Laodiceia
e em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o caríssimo médico, e Demas. E aí ele vai falando ali e termina, né, as saudações. Ele está terminando essa carta. E eu achei fantástico esse versículo 12, porque olha o que Paulo está falando, né? Que Epáfras, vosso concidadão e servo de Jesus Cristo, ele não cessa de lutar por vós em suas orações, né? Paulo, não é a única vez que Paulo fala sobre lutar, né, na oração, né? Ele fala, tem em outra carta, em outra saudação final, agora não vou me lembrar onde é que tá isso, meu Deus, mas ele fala assim, ele pede para que lutem com ele em oração, para que lutem com ele orando por ele. Ele fala outras vezes sobre isso, né? Sobre a nossa oração ser um lugar de luta na intercessão. E aqui ele está dizendo que Epáfras não cessa de lutar por vós em suas orações. E aí ele fala por quê? O que ele está pedindo? Para que, numa perfeita e plena convicção, permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Epáfras também não está pedindo qualquer coisa, né? Ele está pedindo que a vontade divina permaneça, que eles tenham uma perfeita e plena convicção de continuar, de permanecer na vontade de Deus. Então, Epáfras, quando ele vai para a oração, né, lutar pelos colossenses, né, ele que é de lá, né, ele é concidadão, ele olha para os seus, ele olha para aqueles que são do mesmo lugar que ele olha para aqueles que ele ama, né, para sua comunidade, para sua família em Deus, ele olha para eles e ele vai para a oração para lutar por eles, né? Mas ele não está pedindo a vontade dele. Epáfras aqui, no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, ele não está pedindo por ele. Ele não está pedindo que ele simplesmente pensa que aqueles que ele ama precisam. Não, ele vai lutar em oração para que, numa perfeita e plena convicção, que aqueles que ele ama tenham uma perfeita e total convicção, que eles não tenham dúvida de permanecer totalmente submissos à vontade divina. E aqui a gente aprende muito sobre intercessão. Muito. Epáfras nos ensina muito sobre intercessão. Porque ele nos ensina aquilo que a gente deve pedir. O que deve morar no nosso coração quando a gente está lutando em oração por alguém. E outra coisa que Paulo nos ensina através da oração de Epáfras é que a oração de intercessão ela é uma luta. Quando nós vamos orar por alguém, nós estamos lutando por aquela pessoa. E por isso que às vezes, quando a gente começa a rezar por alguém, a gente sente tanta dificuldade, ou por uma situação, por uma circunstância, quando a gente começa a pedir que a vontade de Deus se cumpra ali. Segunda-feira eu estava falando sobre a obediência a Deus, né? Eu falei uma passagem de Romanos, que ficou aqui marcada, né? Segunda-feira eu li esse versículo aqui. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Esse é o versículo 20. No versículo 19 diz assim: a vossa obediência se tornou notória em toda parte. Razão porque eu me alegro a vosso respeito. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está exaltando aqui, elogiando a obediência daquele povo. E depois de falar que aquele povo é notoriamente obediente, que todos podem ver a obediência deles, Paulo diz, em breve, o Senhor não vai tardar em esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Por quê? Porque a obediência nos leva à vitória. A obediência à vontade de Deus, a obediência à vontade de Deus permite que Deus cumpra os seus desígnios na nossa vida. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós estamos permitindo que a vontade de Deus aconteça na nossa vida, inclusive a derrota do mal. Aí se a gente for pensar nisso, olha só que a gente tem que se dar conta, que quando a gente está aqui rezando, quando nós estamos empenhados pela nossa salvação, quando nós estamos empenhados pela salvação dos nossos, existe aí uma resistência do mal. Existe guerra espiritual, existe uma luta espiritual, onde nós seremos resistidos para que a gente faça o quê? Porque a gente não reze, para que a vontade de Deus não aconteça, para que não haja obediência à vontade de Deus, e se não houver obediência à vontade de Deus, não vai ter derrota do mal.
Então aqui Epáfras está rezando para que aqueles que ele ama, ele está lutando em oração. Ele não está fazendo uma oração qualquer. Uma oração de intercessão é uma luta. Olha o que Paulo está dizendo. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações. Ele não para de lutar nas orações. Para quê? Para que a vontade de Deus seja plenamente cumprida. Quando nós vamos orar pelos nossos, esse tem que ser o nosso desejo. Quando eu vou orar pelo meu marido, geralmente quando eu vou falar sobre casamento, eu falo sobre isso, né? Que um dos maiores segredos, né, da oração pelo nosso cônjuge é a gente pedir a vontade de Deus e não a nossa. Primeiro porque a gente é extremamente limitado e egoísta. E nós temos uma tendência a orar pelo outro pedindo aquilo que a gente pensa que o outro precisa. E a gente está pedindo, na verdade, aquilo que a gente quer. Quantas vezes, né, a gente vai com uma lista de intenções para Deus, para que Deus mude o outro, para tornar o outro a pessoa que nós desejamos. Então eu quero que o meu marido seja assim, 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 assim. Aí eu vou para diante de Deus e começo a lutar em oração para que o meu marido seja daquela minha listinha. Quando na verdade Deus nunca criou meu marido para ter aquelas características. Eu tô querendo porque são as minhas ilusões, as minhas fantasias, os meus desejos egoístas. Quando a gente vai orar pelos nossos filhos, quando a gente vai orar pela nossa nora, pela sogra, pelas pessoas que nós vamos lutar em oração, a oração de intercessão é uma luta que nós não podemos parar. Nós não pedimos aquilo que nós queremos que aquela pessoa seja ou que aquela pessoa faça. Nós pedimos que essas pessoas vivam numa plena e perfeita convicção. Que elas vivam plenamente submissas à vontade divina, não à minha vontade. Plenamente submissas à vontade divina. Esse precisa ser o nosso pedido. Essa precisa ser a nossa luta. Para que os nossos estejam submissos à vontade divina, para que vivam debaixo da vontade de Deus. Nós, né, a começar em nós. Na segunda-feira Deus nos exortou o quê? Obediência. Obediência. Deus te mandou andar aqui, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Anda no caminho do Senhor. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos fazer os nossos exercícios espirituais. Gente, a gente começa uma quaresma com uma lista de exercícios espirituais, com lista de penitência, propósitos de oração. E de repente a gente começa a pensar que não precisa de tudo isso, porque isso é esse pensamento, né, da nossa vontadezinha fraca, da nossa carne, com pitadinhas aí de tentação para que a gente pare. Porque se a gente seguir nesse caminho, se a gente seguir exercitando nesse caminho, se a gente seguir firme nesse caminho, não tardará Deus a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Deus falou, Deus vai fazer. A gente fala e a gente não faz, né? Porque a gente é fraco, a gente precisa da graça de Deus para seguir em frente. Uma decisão firme, uma determinada determinação, como diria Santa Teresa, que vem da graça. Eu não consigo sozinho, mas eu dou tudo de mim aqui, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. O que foi que eu determinei que eu ia fazer no começo dessa quaresma que eu já não estou mais fazendo? Vou voltar lá e vou fazer. Andar no caminho do Senhor em obediência ao Senhor. Obediência, né? Plenamente submissos à vontade divina. Às vezes a vontade divina e às vezes obedecer a Deus num certo momento da nossa vida é viver um tempo de humilhação. Nós vivemos num mundo que não aceita a humilhação. A gente quer dar o troco. A gente quer dar resposta. A gente não quer levar desaforo para casa. E há momentos da nossa vida que a gente passa por tempos de humilhação. Que a tribulação nos humilha. Que a cruz nos humilha. Nesse momento, o que a gente faz? A gente sobe na cruz e vive a cruz e vive aquele momento de humilhação com o Senhor em santidade, sem querer vingança, sem querer dar troco, sem querer se justificar. Às vezes a gente passa por situações, por consequências de situações, às vezes, consequências dos nossos pecados,
Às vezes somos lançados, às vezes a gente não teve nem culpa numa situação que a gente foi lançado. Mas Deus permite que a gente passe por aquela tribulação, por aquela cruz, por aquela humilhação. Baixa a cabeça aí nesse caminho da humilhação e vamos em frente, em obediência. Aquele que se deixa humilhar, que se humilha, será exaltado. A gente baixa a cabeça e vive o caminho da humilhação, enquanto a gente precisa viver aquele caminho. A cruz, ela vai vir sobre a nossa vida. A nossa vida, ela é de carregar a cruz. A nossa vida nessa terra é uma vida, sim, de sofrimento. Se eu falar uma coisa diferente disso, eu estou indo contra a palavra de Deus. Nós vamos ter, sim, sofrimentos, nós vamos ter cruz, nós vamos passar por um momento de humilhação. Mas mesmo na humilhação, mesmo na cruz, serei obediente ao Senhor. Não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. É aqui que eu vou, é aqui que eu vou. É nesse caminho. Às vezes são situações, gente, que a gente não é nem humilhado publicamente, mas a gente se sente interiormente humilhada. A gente está se sentindo humilhada naquela situação. Vive esse momento de humilhação com o Senhor. Vive ele. Se Deus está permitindo, esse momento pode ser e será, se nós bem o vivermos, de santificação para a gente. Eu vou viver aqui, não vou me desviar. Vou ficar na vontade divina, vou viver aqui. E vou viver aqui fazendo o quê? Lutando pelos meus. Eu começo numa obediência da minha própria vida, daquilo que eu preciso fazer. Antes de querer impor aos outros, ou querer mostrar para os outros, eu preciso de uma vida interior frutífera, de viver a vontade de Deus, de buscar, de não me conformar com os meus defeitos, com as minhas falhas, com os meus pecados. Eu preciso ser inconformada a meu respeito. Eu preciso buscar a santificação sempre, sem parar de lutar contra os meus defeitos, as minhas más inclinações, não sozinha, não na força do meu braço, na força do Espírito Santo, me humilhando diante de Deus e dizendo: eu não consigo. Deus, eu gosto desse pecado. Deus, eu amo fazer este pecado. Amo mais este pecado do que a ti, Senhor. Gente, quantas vezes essa foi a minha oração para Deus? Quantas vezes a minha oração para Deus é: Senhor, eu gosto desse pecado. Por favor, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter nojo desse pecado. Me ajuda a odiar esse pecado. Me mostra o quanto é terrível esse pecado. Me mostra a consequência desse pecado, Senhor. Para que eu saia dele, para que eu queira lutar. Gente, a nossa vida tem que ser de inconformismo com as nossas inclinações pecaminosas. Eu não posso me conformar de que eu sou assim. Não posso. Eu nasci assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Fui sempre assim, vou ser sempre assim. Isso aí só quem tem um pouquinho mais de idade vai pegar a referência, né? Não, de jeito nenhum, eu preciso ser inconformada. Eu quero obedecer a Deus, eu quero ser plenamente submissa à vontade divina na minha vida. A vontade de Deus é que eu seja santa, então eu tenho que buscar a minha santificação. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, né, sobre os temperamentos, né, a teoria dos 4 temperamentos, explicando para ela qual é a utilidade disso na nossa vida, né? E qual é a utilidade que eu enxergo, a única utilidade real. Diante de todas as utilidades, você pode pensar, né, que eu vou estudar os 4 temperamentos para conviver melhor, para educar melhor os filhos, tudo isso eu fiz, mas eu vou dizer para vocês, o que realmente, na minha opinião, né, eu tava dizendo isso para minha filha, durante muitos anos, eu tenho diário espiritual há muitos anos, né? Então eu sempre escrevi no diário espiritual as minhas lutas contra as minhas más inclinações, né? E foi muito, muito magnífico enxergar para mim, né, uma experiência bem pessoal, quando eu fui estudar o meu temperamento e quando eu peguei a lista, né, das más inclinações do meu temperamento sanguíneo. Quando eu olhei para aquela lista, eu conhecia muito bem aquelas más inclinações. Eu conhecia muito bem a inconstância do sanguíneo, a superficialidade do sanguíneo, a dificuldade de perseverar do sanguíneo, o começar e não terminar,
esse jeito nosso sanguíneo, né? Que tudo passa muito rápido, é muito intenso, mas daqui a pouco já dispersou. Todas as minhas más inclinações estavam listadas no meu diário espiritual há muito tempo. Porque já eram as más inclinações que eu lutava com Deus. Eu já sabia que eu era daquele jeito. Quando eu olhei para o meu temperamento, eu achei graça. Porque eu dizia, Deus já tinha me mostrado isso. Eu já sabia quem eu era. Olha aqui, tá aqui a lista. Eu já estou lutando com isso há mais de década. E aí eu disse, minha filha, sabe o que é bacana da gente conhecer o nosso temperamento? É pra gente conhecer as nossas más inclinações e a gente lutar contra elas. Porque a gente quer ser o quê? A gente quer ser santo. Eu não quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser santa. E santidade não se improvisa. Não tem como eu chegar diante de Deus, viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida de improviso, de vida de oração. A gente improvisa na vida de oração. A gente improvisa no sacrifício, a gente improvisa na penitência, a gente improvisa na quaresma, a gente improvisa na hora de fazer qualquer coisa. Vive uma vida de, agora eu vou fazer uma quaresma, agora eu vou fazer uma novena, agora eu vou ir na missa, agora eu vou fazer essa oração, agora eu vou começar a rezar esse terço. Vai vivendo de qualquer jeito a vida espiritual, improvisando aqui e ali. E aí não luta contra as más inclinações. Gente, a gente tem que lutar com foco contra os nossos pecados, as nossas más inclinações. Não dá para improvisar, não dá para chegar diante de Deus. E nós chegaremos diante de Deus. Vai ser a gente Deus. Vai ser a gente Deus. Estaremos nus diante de Deus. E aí não vai ter desculpa. Não vai ter, eu tava cansada, eu não tive tempo, não deu para fazer assim, a culpa foi do fulaninho, é que eu tinha que fazer. Não tem improviso, não tem como a gente dar desculpas. Eu sei e tu sabe o quanto que a gente gosta de improvisar, o quanto a gente deixa para fazer de última hora na nossa vida de oração. Não dá para ser assim. Precisa existir no nosso coração uma decisão de comprometimento em cumprir plenamente a vontade divina. Que a nossa obediência seja notória. Que sejamos obedientes ao ponto de Deus poder nos dizer, olha, Rita de Cássia, Deus não tarda. Deus não tarda a esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Eu tenho visto a tua obediência, minha filha. Eu tenho visto a tua resistência. E olha, não tarda. Logo eu vou esmagar Satanás debaixo dos teus pés. A obediência a Deus nos leva para este caminho de vitória. É a obediência a Deus. Não é de qualquer jeito. Eu preciso me comprometer com a minha própria santificação. Eu preciso me comprometer. Eu tenho que olhar para o meu temperamento, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para as minhas más inclinações. Gente, nós temos uma tendência... E entenda bem, eu não tô falando isso pra gente se colocar no centro da nossa espiritualidade, o centro é Deus, tá? Mas eu tô numa quaresma, né? E numa quaresma é tempo da gente olhar pra gente mesmo. De olhar pra nossa vida com comprometimento de conversão e de mudança de caminho, de mudança de rota. Então, nesse momento, eu tô olhando pra minha vida interior. Olhando pra aquilo que não tá bom, olhando pra aquilo que eu preciso mudar. Que eu venho dando desculpas, que eu venho improvisando, dia eu luto, dia não luto, semana eu luto, meses não luto. E vou deixando que as minhas más inclinações vão ficando fortes e poderosas e dominando a minha vida. Tem gente que diz assim, né, tem um certo defeito, diz assim, agora só se nascesse de novo pra mudar. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo faz justamente isso com a gente. Ele nos faz nascer de novo. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Essa não cola pra gente. Olha, só se eu nascesse de novo pra ser diferente. Ok. Jesus faz isso na nossa vida. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos faz nascer de novo. O Espírito Santo nos capacita. É Ele que nos santifica, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá vontade. A decisão, ela é nossa. E o comprometimento cotidiano e diário em cada ato do meu dia de santificação,
de tornar o meu trabalho santo. Enquanto eu faço o meu trabalho, eu faço ele da melhor forma possível, sem reclamar, colocando sentido naquilo ali, um sentido de serviço, de amor, de entrega para quem eu tô fazendo. Jéssica, eu odeio o meu trabalho. Ok, pode ser que ele seja a tua cruz nesse momento. Carrega a tua cruz com amor e com louvor. Para de reclamar, para de amaldiçoar, para de dizer que é ruim, para de dizer que tu não ganha nada, para de fazer do teu lugar de trabalho um lugar de pecado e de miséria, miséria espiritual, de maldição. É aí nesse trabalho que eu não gosto de fazer que eu vou ser santa. É aí que eu vou lutar contra a minha má inclinação da murmuração, da reclamação, da ira, da raiva, de ser explosiva, de querer mandar nos outros. Eu olho para aquilo que eu tenho no meu dia, nas pessoas que eu convivo, no meu dia a dia, em cada coisa que eu faço no meu dia. É aí que eu vou ser santa, é aí que eu vou lutar contra as minhas más inclinações, contra aquilo que está muito forte em mim. Por que que a gente faz penitência? Por que que a gente jejua? Para enfraquecer a nossa carne, para matar em nós. Para matar em nós o pecado, essa força da carne, a força do orgulho, a força da raiva, a força do falatório, a força da murmuração, a força da inveja, a força da cobiça, a força da luxúria, a força do egoísmo. Esses exercícios eu coloquei aqui, né, ontem nos meus stories, o que era a sese, né? Esses exercícios todos que a gente faz espirituais, tudo que a gente tá fazendo aqui para matar a carne, para fortalecer o espírito, para que o espírito fique forte. É um caminho de decisão a nossa conversão a cada dia, cada pequena coisa, cada coisa. A gente quer muito vitória. A gente quer muito vitória, mas não há vitória sem obediência, como não há ressurreição sem cruz. A nossa santificação, nosso caminho de santificação, o caminho é estreito, disse nosso Senhor, e a porta é estreita. A gente quer ter uma vida muito fácil, muito facilitada, alargada, porta larga. Esse é o caminho que conduz ao inferno. Você quer uma vida fácil aqui? Você vai para o inferno. É bem simples. Bem, a equação é simples, simples. Agora, eu quero céu, cruz, negar a mim mesma. Quaresma é um tempo que a gente, mais do que nunca, a gente nega a gente mesmo em várias coisas. Desde os nossos sentidos até aquelas coisas mais interiores. A gente vai negando para nossa carne aquilo que ela quer, para ir santificando, para ir santificando, para ir santificando. A gente quer o resultado sem querer o processo. Exatamente. Ontem eu ainda postei isso do livro do Dom Rafael. Eu postei ontem sobre essa questão, né? Se a gente quer o resultado, se a gente quer o fim, se a gente ama o fim, a gente tem que amar os meios. A gente tem que se apegar aos meios. Não adianta. Esse é o caminho. Esse é o caminho da nossa santificação. Não haverá céu para nós sem isso. Em cumprir a vontade de Deus. E aí eu tava falando, né, sobre a gente cumprir primeiro na nossa vida. Procurar primeiro em nós. Esse é o tempo da quaresma, mais do que nunca. Só que esse é o processo da nossa vida toda. Na quaresma a gente olha para isso com mais comprometimento. Eu preciso saber que santidade não se improvisa e que eu preciso me comprometer com a minha salvação. Eu tenho que buscar a minha... Ontem eu ainda vi um padre falando, não vou me lembrar, acho que eu mandei pra Kátia talvez, depois eu posso postar aqui, de um padre falando sobre quantas pessoas estão indo pro inferno por causa da misericórdia divina. Eu achei chocante isso que ele falou. Fiquei até assim, meu Deus, que coisa horrível. Aí eu fui vendo o pensamento que ele tava falando. Ele falou, tem muita gente que vive uma vida de qualquer jeito e fica pensando, não, a misericórdia divina vai me salvar. A misericórdia divina vai me salvar. Sabe? E aí a gente não lembra, né, que o Senhor Deus tem misericórdia de nós. Claro que tem. Sua misericórdia dura para sempre. Mas o mesmo Deus que é misericordioso é eternamente justo. Ele é justo. E nós precisamos olhar a justiça na nossa vida. Há espaço para a justiça divina na nossa vida?
Nós temos buscado uma vida que diante de Deus o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai. O Senhor vai dizer: olha, eu até fiquei sabendo que tu estava falando aí de mim, mas eu não te conheço. Esse é o maior comprometimento nosso. Esse é o maior comprometimento nosso com a nossa própria santificação. Deste lugar, também a nossa parte, orar pelos nossos e lutar pelos nossos em oração, para que também os nossos cumpram a vontade que é de Deus e não a nossa. Para que os nossos também cumpram essa vontade que é de Deus e não a nossa. E aí, quando nós vamos orar pelos nossos, é isso que nós vamos pedir. O que Epáfras pedia, a vontade de Deus, não a minha. É por isso que é um processo que começa na gente. Para que a nossa oração e a nossa vida espiritual não se torne um supermercado, um lugar onde a gente entra. O relacionamento com Deus, para muitas pessoas, para muitos cristãos, é isso. É um supermercado onde eu entro, escolho o que eu quero, pago com alguma oração, pago com alguma missa, pago com alguma confissão para receber. Tem gente que pensa que o relacionamento com Deus é assim, que vai pagar com o rosário, que vai pagar com uma adoração, aquilo que quer. Não é assim que funciona. Não é assim mesmo. Com Deus nós temos um relacionamento de amor, de cumplicidade, de mudança de vida, de santificação interior, de buscar a vontade de Deus. E aí, quando eu estou buscando a vontade de Deus, eu começo a perceber que, da mesma forma que eu quero o céu para os meus. E que se não há céu para mim sem a vontade de Deus, não há céu para os meus sem a vontade de Deus. Então eu vou buscar para os meus o que é a vontade de Deus. Eu vou buscar educar os meus filhos e tomar decisões na educação dos meus filhos para que os meus filhos conheçam e vivam a vontade de Deus, não a minha. A minha vontade é descansar. A minha vontade é botar as pernas para cima. A minha vontade é deixar que a televisão, que o YouTube, que o celular, que a escola, que os outros eduquem os meus filhos. Agora, se eu quero o céu e a vontade de Deus para os meus filhos, olha, então eu tenho que tomar a responsabilidade da educação dos meus filhos. Se eu quero a vontade de Deus, eu tenho que ensinar para os meus filhos qual é a vontade de Deus. Eu tenho que ver o que os meus filhos estão assistindo, eu tenho que limitar, eu tenho que impor limites na educação. Eu tenho que dizer para o meu filho, tu só vai até aqui, daqui tu não passa. Eu tenho que explicar para ele o porquê daquele limite. Isso é buscar a vontade de Deus. E aí, quando eu já tenho os filhos mais velhos, ou até mesmo quando os meus filhos, desde que os meus filhos são bebês, desde que eu tô com meus filhos, desde que os meus filhos são só um desejo, eu já vou sempre pedindo, Senhor, que os meus filhos conheçam e cumpram a tua vontade na minha oração. Eu não tenho que querer que os meus filhos sejam do jeito que eu quero, sejam igual fulaninho, igual Beltraninho, sejam assim ou sejam assado. Que os meus filhos sejam quem eles nasceram para ser, Senhor. Qual é o teu projeto para a vida dos meus filhos? Que se cumpram os teus projetos na vida dos meus filhos, não os meus, não do meu jeito, Senhor. Me ensina a conduzir os meus filhos numa educação para que eles cumpram a tua vontade. No nosso casamento, eu estava falando antes, não que o meu cônjuge seja como eu quero, mas que seja ele como tu queres, Senhor. Seja ele como tu queres. A gente tem, às vezes, coisas que a gente considera defeito no nosso marido, que não é defeito. E que Deus nunca vai mudar. Que é a gente, às vezes, que tem que mudar. Para enxergar que ali existe uma qualidade. Às vezes, aquilo que a gente considera um grande defeito é só algo que precisa de um pequeno ajuste na graça de Deus para se tornar no nosso marido uma grande qualidade. E a gente está pedindo para Deus arrancar do nosso marido o que Deus colocou no nosso marido. Para que Deus mude o nosso marido para ele ser como a gente quer. E olha, eu vou dizer isso assim, e é difícil pra gente, né? Isso, né? Porque isso às vezes nos humilha. Eu sei que existem coisas que a gente reza que a gente sabe que precisam de mudança, como a saída de um vício, de um comportamento que precisa de mudança, um comportamento de pecado que está levando os nossos para o inferno hoje, né? Mesmo quando a gente tem aí, né? A gente deve lutar e clamar em oração, Senhor, arranca do vício, Senhor, arranca desse pecado, Senhor, afasta as más influências, mas acima de tudo, Senhor, que meu marido, que meus filhos vivam numa perfeita e plena convicção, que eles permaneçam plenamente submissos à tua vontade, Senhor.
que eles andem pelos teus caminhos, segundo a tua vontade, Senhor. Encerrando aqui, nós buscamos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito, que sejamos santos, que a gente saiba que santidade não se improvisa, santidade não se improvisa, não tem improvisação aqui. Existe um comprometimento e uma busca sincera da vontade de Deus para nós e para os nossos em oração. Senhor, que se cumpra a tua vontade, não a minha. Se os caminhos que Deus tem usado para que a gente ande, né, nessa vontade são caminhos de cruz, de dor e de humilhação, é isso aí, é nesse caminho mesmo, é nesse caminho. Como que a gente vai viver nesse caminho? Com oração, com louvor, com penitência, com jejum. É tempo de conversão. E santidade não se improvisa. Monsenhor Jonas Abib, né? Eu ouvi ele falar isso uma vez quando eu era bem novinha, há muito tempo atrás. Isso marcou a minha vida, né? Eu coloquei ali nos meus stories até uma foto da minha Bíblia, a primeira vez que eu ouvi ele falando isso, que foi em 2006, né? Santidade não se improvisa, é verdade. É a busca da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de partilha, de oração, e pedimos, Senhor, a tua graça, porque não há santidade, Senhor, sem a tua graça, sem a graça do teu Espírito Santo. Vem fortalecer a nossa vontade, nós te pedimos. Pedimos à Virgem Maria, Mãe Santíssima, roga por nós. Nossa Senhora, nós precisamos, Mãe, da tua poderosa intercessão, da tua mão, nos conduzindo por esse caminho, pelo caminho da santidade. Virgem Maria Imaculada, roga por nós. Cuida de nós. Pedimos também o auxílio dos nossos santos anjos da guarda. Que os nossos anjos da guarda nos ajudem a andar nesse caminho, no caminho da vontade de Deus, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Que permaneçamos na vontade de Deus, submissos à vontade de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Olha só. Temos live sexta-feira, né? Sexta, 7 da manhã. Primeira coisa que eu vou te pedir, compartilha essa live. Manda sim para as amigas, para os amigos, para aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra de Deus, né? É aquela palavra, né, um pouquinho mais forte, né, da gente seguir na vontade de Deus e buscar a nossa santidade, a nossa santificação. Olha só, sexta-feira estarei viajando, sábado é meu aniversário, farei 40 anos, sábado, né? Então, eu vou dar uma passeadinha com o marido. Sexta-feira, na quinta-feira, amanhã já de noite, eu aviso pra vocês como é que vai estar no lugar que eu vou estar hospedada a internet, se vai dar pra fazer a live na sexta-feira, tá? Aí eu aviso vocês, fiquem ligados aí que eu vou falando como é que vai ser pra gente fazer. Senão depois a gente faz na semana que vem as nossas lives certinho, tá bom? Amanhã eu aviso vocês se tem live na sexta, tá? Acho que vai dar tudo certo, já fiz muita live em hotel, sempre deu certo. Espero que agora dê, tá? Deus abençoe vocês, um ótimo dia e compartilhem essa live, tá bom?